Hoje são 5 de julho, domingo, e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema priorizar pessoas, onde nossa intenção é procurar entender, à luz das Escrituras e observando a vida de Jesus, como as pessoas pensam, queremos fazer uma reflexão sobre o fato de que nós não devemos condenar aquilo que nós não entendemos. Há uma antiga história a respeito de 3 cegos que encontraram um elefante. Quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira. O segundo, que ele parecia um cabo de vassoura. E o terceiro, que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. O que se observou, portanto? Cada um descreveu o animal a partir da sua perspectiva. Nenhum deles estava certo ou errado. Eles estavam expondo o seu ponto de vista pessoal. E o que eu destaco aqui é que nós somos humildes quando percebemos que somos como os cegos, limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 37, o Senhor Jesus disse assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Para entendermos melhor este pensamento, eu gostaria de trazer para vocês o estudo de um caso. É sobre Lucas e Ana. Eles procuraram ajuda porque chegaram a um impasse no seu relacionamento. Ana era uma pessoa muito espontânea que expressava os seus sentimentos mais profundos com facilidade. Lucas era um homem de negócios bem-sucedido, muito racional e se preocupava com a sua família. O maior problema do Lucas era o fato de que ele considerava a sua esposa extremamente emocional. Todas as vezes que conversavam, ela chorava ou se magoava com alguma coisa que ele dizia ou fazia ou deixava de fazer, e o resultado disso é que ele ficava muito aborrecido. Lucas havia sido criado para fazer as coisas sempre da maneira certa, independente de como se sentia com relação a ela. Isto era a prioridade na vida dele. Os sentimentos eram, de certa forma, ignorados ou negados da parte dele. Ser confiável era importante. Os sentimentos, no pensamento dele, só atrapalhavam. Como Ana expressava seus sentimentos com muita facilidade, Lucas frequentemente ficava confuso. Chegava a temer os sentimentos dela porque não sabia como reagir ou como resolver essa situação para ajudá-la. O que se pode observar nesse contexto aqui dessa história, desse estudo de caso, é que nós temos medo daquilo que não conhecemos. As coisas começaram a melhorar para eles quando Lucas entendeu que reagia negativamente aos sentimentos da sua esposa. Exatamente porque ele não a compreendia. Ele não entendia os sentimentos dela. Ele passou então a compreender que os sentimentos não são bons e nem maus. São apenas uma fonte de informação necessários para que o relacionamento, no caso deles como casal, dê certo. Ele poderia se beneficiar tanto no sentido de entender a sua esposa, como também contribuir para a harmonia no relacionamento deles. A sua atitude ajudou Ana a parar de se condenar por ter reações emocionais
muito intensas diante das coisas que estavam acontecendo. Ela não era uma pessoa excessivamente emocional como Lucas havia rotulado. Era apenas uma pessoa que se sentia mal por ser emotiva e que a fazia desmoronar sempre que se sentia aborrecida. O fato de se permitir ter sentimentos possibilitou que estes sentimentos surgissem, viessem à tona e fossem resolvidos naturalmente. Lucas e Ana ainda têm discussões. Os conflitos não sumiram, mas eles conseguem superar agora estas situações muito mais rápido. Depois que tudo passa, frequentemente ele consegue dizer: fico feliz por termos conversado a respeito disso. As discussões passaram a ser mais produtivas quando um deixou de julgar o outro e procuraram entender as diferenças que havia no relacionamento deles. O que nós podemos aprender com Jesus, o nosso Mestre? Ele advertiu das armadilhas que nós encontramos quando nós julgamos os outros. Ele sabia que nossos julgamentos se baseiam em informações distorcidas por nosso medo de errar e pelo nosso modo de ser e que não correspondem necessariamente à realidade. Nossa natureza é de que precisamos acreditar que sabemos a verdade completa a respeito das coisas e das pessoas para nos sentirmos seguros, achando que dominamos completamente a situação e que nada novo irá nos perturbar. Esse temor do desconhecido é a base da intolerância que existe em muitos relacionamentos. Esse tipo de pensamento nos leva a julgar e a rotular as pessoas e as situações. Quando sentimos esse tipo de medo, nós condenamos e não compreendemos. Portanto, a lição central que nós podemos tirar aqui, nesse pensamento que Jesus deixou para nós, é que ao julgar os outros, nós estamos nos condenando. Se eu quero de fato ajudar as pessoas a serem transformadas pelo poder de Deus, eu preciso baixar a guarda, deixar de julgá-las, procurar compreendê-las e me deixar de fato ser um instrumento para que o Senhor me use para a glória dele, levando as pessoas a se aproximarem de Jesus e assim reproduzir. Eu desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.